Olá, boa tarde. São 4 horas e 15 minutos e este é o Justiça Agora. Recomeçou no plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse momento, a sessão está no intervalo e quem acompanha é a repórter Carla Lucena, que traz todos os detalhes para a gente. Carla, boa tarde. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos relembrar que o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou na sessão do dia 22 de março. Na sessão desta quarta-feira, o relator do habeas corpus, o ministro Edson Fachin, rejeitou todos os argumentos apresentados pela defesa e negou o habeas corpus. Vamos ouvir um trecho do voto do ministro Edson Fachin. Nessa perspectiva, com todas as vênias ao entendimento em sentido diverso, não depreendo que, à luz da jurisprudência atual deste tribunal, o ato coator colida com a lei tampouco represente abusividade. Ao contrário, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a determinação emanada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se limitou a proferir decisão compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte e, por expressa imposição legal, deve manter-se íntegra, estável e coerente. E depois do voto do relator, o ministro Gilmar Mendes pediu para adiantar o voto. Ele abriu divergência e votou no sentido de conceder o habeas corpus ao ex-presidente Lula. A cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. William. Ok, Carla, obrigado pelas suas informações. Vamos ver como foram os detalhes da preparação do Supremo Tribunal Federal para o julgamento desse HC na reportagem de Evelyn Araújo. São esperadas pelo menos 20 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Os órgãos de segurança montaram um esquema especial para receber os manifestantes. As principais vias de acesso ao Congresso Nacional foram fechadas para o trânsito de veículos. O gramado central foi dividido em 2 partes, para os movimentos contra e a favor da concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula. No Supremo Tribunal Federal, a vigilância também foi reforçada desde a entrada de veículos oficiais até o acesso do público. Desde o início da manhã, a imprensa de todo o país se reuniu na entrada do STF para acompanhar a movimentação antes, durante e depois do julgamento. A entrada no plenário será por ordem de chegada até que todos os assentos sejam ocupados. A sessão será transmitida pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Os 11 ministros da Corte vão votar pela concessão ou pela rejeição do habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de impedir a prisão do ex-presidente, condenado em janeiro a 12 anos e 1 mês de reclusão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No último dia 22 de março, os ministros, por maioria, concederam salvo-conduto a Lula como forma de impedir a execução da prisão até que o STF conclua o julgamento. Na ocasião, também por maioria, o plenário permitiu a tramitação do habeas corpus. Entendeu ser possível a apreciação do mérito. O Tribunal Superior Eleitoral anulou uma multa aplicada ao Facebook no valor de R$200 mil. O plenário do TSE aceitou o recurso do Facebook contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que multou a empresa em R$200 mil. O Facebook tinha sido condenado por descumprir decisão liminar que ordenava a retirada do ar de link para enquete sobre a eleição para prefeito na cidade de Timbó. Mas os ministros entenderam que não houve irregularidade e retiraram a multa. Teria havido uma notícia da divulgação dessa pesquisa. O TRE reconheceu, assim, que o fato não se enquadrava nas hipóteses de divulgação de pesquisa fraudulenta ou sem prévio registro, uma vez que não se efetivou, afinal, a disponibilização de nenhum dado coletado, o que enseja, portanto, também o descabimento da imposição de astrientes diante das circunstâncias excepcionais averiguadas. Em outra decisão, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou o registro de candidatura de Ângelo Augusto Perugini, candidato mais votado em 2016 para a Prefeitura de Hortolândia, em São Paulo. Perugini tinha sido considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo porque teve as contas rejeitadas quando foi prefeito da cidade em mandato anterior. Mas o plenário do TSE reverteu a decisão do Tribunal Paulista e manteve o registro do candidato.
entendi no sentido que se deveria restabelecer o juízo, ou melhor, o deferimento do registro, tal como fora efetuado em primeiro grau, e na linha preconizada pelo parecer do Ministério Público Eleitoral. O Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, com a cobertura completa da sessão de hoje do STF. Até lá.